Que Deus conduza o nosso coração, né? Que Deus conduza a nossa vida. Aqueles que estão nos visitando, que Deus derrame da tua graça sobre sua vida abundantemente. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 em diante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 1 em diante. Primeiro Coríntios, capítulo 15, verso 1 em diante. Aqueles que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook, que a graça de Deus também seja com todos, né? Onde estiverem, que o Senhor possa falar ao seu coração também. Lembrando sempre de compartilhar, né, essa mensagem para que outros possam ouvir. Eu sempre digo, não compartilhe a mensagem do pastor Fábio, compartilhe a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor, porque essa que tem que ser compartilhada em todo o tempo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 em diante. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus de que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Quero compartilhar com os amados sobre o seguinte tema: algo maior. Algo maior. É sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite. Feche seus olhos mais uma vez, senão seu coração. Deus de graça, mais uma vez nos conduz em Tua palavra, nos direcione. Que nesse momento o velho homem se cale, que somente o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações aquilo que precisamos e necessitamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, quando nós pensamos na ceia do Senhor, quando nós nos ajuntamos, né, nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, não tem como nós não pensarmos na morte e na ressurreição de Cristo. Não tem como nós não nos determos a esses dois fatos, o fato mais importante, ou os fatos mais importantes do cristianismo: a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo Jesus. E Paulo vem tratar justamente sobre isso, sobre a base da fé, sobre a base do cristão, sobre a base da crença do cristão, que era a ressurreição.
Ele diz: olha, alguns estão afirmando que a ressurreição não existe. E se é vã então a ressurreição, se a ressurreição não existe, então é vã, é nula a nossa fé. Mas, meu amado, antes de nós chegarmos nesse verso, nesse texto, eu quero discorrer um pouquinho com os irmãos. Eu quero pensar um pouquinho dentro desse texto sobre algo maior para a nossa vida, algo muito maior para o nosso andar, para a nossa fé, para o nosso fortalecimento, para a nossa vida com Cristo. Algo muito maior, algo muito mais importante, algo muito mais tremendo do que nós podemos compreender ou imaginar. É sobre isso que eu quero pensar com os amados, sobre algo maior. Vamos analisar os versos e discorrer um pouquinho daquilo que o Senhor nos ensina dentro desse texto. Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Paulo faz um alerta para a igreja. Ele diz: ó irmãos, eu venho aqui vos alertar, eu venho aqui para que vocês permaneçam firmes no evangelho que vocês creram. Eu quero que vocês permaneçam firmes no evangelho que vocês abraçaram com tamanha fé. E, meu amado, como é fácil nós nos esquecermos do evangelho, como é fácil nós esquecermos dos princípios de Deus, como é fácil nós esquecermos dos atributos, dos ensinamentos, daquilo que o evangelho nos apresenta. Nós temos a tendência de nos esquecermos disso, porque muitas vezes o evangelho vai em contradição, ou ele vai contra muitas vezes as nossas vidas, as nossas práticas, aquilo que nós vivenciamos ou vivemos. O evangelho ele serve de grande alerta, ele serve de grande confronto para com nossas vidas. E Paulo está dizendo: olha, eu venho vos lembrar do evangelho que vocês creram. Eu venho aqui lembrar vocês do evangelho que foi anunciado à vida de vocês. Eu venho aqui a lembrar do evangelho poderoso que transformou a vida de vocês. Meu amado, que nós possamos nos lembrar do evangelho, do verdadeiro evangelho, que Cristo veio, se entregou pelos nossos pecados, Ele veio, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou e vive está. Que nós possamos ter o evangelho cravado em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida constantemente. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Paulo está dizendo: esse Cristo que nós anunciamos, esse Cristo que ressuscitou dentre os mortos, Ele vivo está, Ele apareceu a várias testemunhas, muitos viram Ele, muitos desfrutaram da sua presença. Esse Cristo, Ele mudou a vida de muitos. Esse Cristo apareceu por último a mim, como por um nascido fora de tempo. E o verso 9 diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Quando nós pensamos em algo maior, nós nos referimos à graça de Deus. A graça de Deus não é somente o favor imerecido, não é somente Deus te dar aquilo que você não merece, porque a palavra de Deus nos ensina que nós merecemos o lago de fogo, o inferno, a perdição eterna. Mas a graça de Deus é abundante, o favor de Deus em nossa vida é abundante. Quando nós pensamos na graça do Senhor, nós estamos dizendo: o Senhor não nos dá aquilo que nós merecemos, pelo contrário, Ele nos dá aquilo que nós não somos dignos, aquilo que nós não merecemos, o Senhor nos dá. Essa é a graça de Deus, o favor imerecido do Senhor.
aquilo que o Senhor nos concede, mesmo nós não sermos dignos disso. Quando nós olhamos para as Escrituras e para o Evangelho, Ele nos apresenta como pecadores perdidos. Mas aí nós olhamos para Cristo e nós vemos a graça de Deus em nós. Enquanto nós pensamos em algo maior na nossa vida, nós pensamos na graça de Deus. Nós pensamos na graça do Senhor sobre a nossa vida. Quando Paulo olha para isso, ele diz: olha, Deus apareceu por último a mim. Eu mesmo não era digno de ver Cristo, porque eu persegui a igreja, eu cometi muitos erros, eu cometi muitos pecados, eu não era digno de ver o Senhor, mas Ele apareceu para mim. E aí ele diz no verso 9, no verso 10: mas pela graça de Deus sou o que sou. Paulo olha e diz: eu não tenho valor nenhum, eu sou um miserável, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e isto basta. Meu amado, quando nós olhamos para algo maior em nossa vida, não é quem eu sou, não é as minhas qualidades, não é a minha capacidade, porque eu não sou nada, mas quando eu olho, eu digo: o Senhor é tremendo, porque Ele derrama da sua graça sobre a minha vida. A graça de Deus nos sustenta, a graça do Senhor é abundante, a graça do Senhor nos faz a buscarmos o melhor do Senhor para a nossa vida. A graça do Senhor nos leva a um nível de profundidade muito mais intenso do que nós podemos imaginar. O que nos leva na presença do Senhor, o que nos mantém na presença do Senhor é a graça de Deus. Porque somos merecedores? Não, porque a sua graça nos basta. É quando o Senhor olha para a minha vida e para a sua, e Ele não vê mais miseráveis pecadores, mas agora Ele vê o sacrifício de Cristo, Ele vê o sangue do Cordeiro, Ele vê o sangue de Cristo em sua vida. Ele diz: ali a minha graça o alcançou. Ele olha para a minha vida e para a sua, e vê a graça dEle cobrindo como uma cobertura sobre a nossa vida, por causa do amor de Cristo, por causa do sangue do Cordeiro. Meu amado, se anima-te, porque a graça de Deus é abundante sobre a tua vida. Anima-te, porque a graça do Senhor é tremenda sobre a sua vida. Paulo diz: Deus, afasta de mim esse espinho na carne, tira de mim essa luta constante, porque eu não quero viver pecando na tua presença. E Deus então diz: a minha graça te basta, Paulo. E aí Paulo então responde: Senhor, então eu entendi que quando eu sou fraco o Senhor é forte, que quando eu sou fraco a tua graça me sustenta, que quando eu estou caindo o Senhor me sustenta a todo momento, porque existe algo maior na nossa vida. Meu amado, compreende essa verdade. A graça de Deus é abundante sobre a nossa vida. Muitas vezes nós ficamos chateados, né? Poxa, eu errei, fiz algo errado, falei um versículo errado, dei a referência errada, toquei uma nota errada, cantei errado. Poxa, isso só nos ensina uma coisa: eu preciso melhorar. Mas por outro lado o Senhor diz: Deus, a tua graça me basta, porque a sua graça me sustenta e nos leva a buscarmos melhorarmos. O que nos leva a um nível mais profundo diante do Senhor é a graça de Deus. O que nos mostra o quão errado, o quão falho nós somos, o quão nós erramos, é a graça de Deus. É quando nós chegamos no Senhor, meu amado, nos colocamos diante dEle e diz: Senhor, misericórdia. Quem sou eu? Nós temos um ditado popular que diz: quem sou eu na fila do pão? Ou quem é você na fila do pão? Somos nada. Mas Paulo diz: eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu sou o que sou porque o Senhor me sustenta. Eu sou o que sou porque o Senhor está comigo. Eu só sou alguma coisa por causa de Cristo, por causa da graça de Deus. Pastor, quem tu és? Um servo miserável,
que depende da graça de Deus. Entende? Meu amado, existe algo maior na nossa vida, que é a graça do Senhor, que nos leva a buscarmos cada vez mais ao crescimento, a se aprofundar na presença do Senhor. Paulo diz: pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Quem olha primeiro esse verso diz: Paulo está se achando a última bolachinha do pacote. Mas não é isso que Paulo está dizendo, não é isso que Paulo está mostrando aqui. Ele diz: olha, a sua graça, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Ele está dizendo: a salvação que Cristo me deu, a graça abundante sobre a minha vida, eu não desperdicei nenhum minuto da minha vida, porque eu aprendi como é bom compartilhar desse Deus, eu aprendi como é bom servir esse Senhor, como é bom testemunhar dos feitos do Senhor. Paulo está dizendo: eu não desperdicei nenhum segundo da minha vida, porque eu dediquei todos eles. A partir do momento que eu encontrei a Cristo, eu dediquei cada segundo a pregar, a compartilhar do Evangelho de Cristo. Nem mesmo quando ele estava aprisionado, nem mesmo quando ele estava preso, porque quando ele estava preso, ele começou a cantar, ele começou a orar, ele começou a testemunhar dos feitos do Senhor. E diz o texto que as cadeias se romperam, porque o poder de Deus não está restrito. Entende, meu amado, essa verdade? Há algo muito maior na nossa vida, que é a graça de Deus. Paulo diz: eu não desperdicei um minuto sequer. Paulo diz: olha, eu dediquei, me empenhei em compartilhar, em anunciar, em falar a respeito de Cristo. A graça não foi vã. O Senhor não me salvou à toa. Tem alguns crentes que Cristo salva, e parece que a graça foi vã. Não acrescentam um tijolinho no céu, não fazem nada, não compartilham da palavra do Senhor, não anunciam a palavra do Senhor, não fazem absolutamente nada. Paulo está dizendo: não, comigo não. Eu entendi sobre a graça. Meu amado, sabe aquela criança que ganha um presente todo especial, que ela tanto queria, e ela vai com toda alegria mostrar o seu presente para todos, para todo mundo: olha, vem ver o meu presente, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo outro. Ela fica toda feliz, não é? Você, com certeza, na sua infância, lembra dos presentes, talvez poucos, que você ganhou, mas que fizeram total diferença, que você lembra do suor dos seus pais, para te dar aquele presentinho que você tanto queria, nas melhores das intenções, e de repente você até dormiu com ele, agarrado, porque aquilo é especial para você. O Senhor nos deu a sua graça, o Senhor derramou a sua graça sobre nós. E como não querer compartilhar isso? Como não querer anunciar isso? Como não querer dizer: olha, venha ver o que o Senhor fez em mim, o que o Senhor derramou sobre a minha vida? É o que o Paulo está dizendo aqui. Eu não parei um minuto sequer, porque eu deveria e tinha a obrigação de compartilhar dessa graça. A graça comigo não foi vã. Olha que nos diz o verso 11 em diante: portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Paulo nos mostra um segundo detalhe de algo muito maior na nossa vida, que é a fé. A fé que move montanhas, a fé que rompe grilhões, a fé depositada na ressurreição de Cristo Jesus. A fé no Senhor, que nos leva a um novo nível de intimidade.
Paulo está dizendo: olha, como alguns afirmam que não há ressurreição, porque se não há ressurreição, então a nossa fé, a nossa pregação, a nossa crença é vã, porque ela está baseada, ela está firmada na ressurreição de Cristo Jesus. Quando compreendemos essa verdade, que a nossa fé, ela precisa ser baseada em Cristo, ela precisa ser centralizada na ressurreição de Cristo, no poder de Cristo, na autoridade de Cristo, na centralidade de Cristo Jesus. A nossa fé precisa ser baseada nisso, está firmada em Cristo Jesus, alicerçada em Cristo Jesus. Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsos testemunhos de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Paulo está dizendo: olha, alguns estão afirmando que não há ressurreição, alguns estão dizendo que Cristo não ressuscitou, mas se isso fosse verdade, então toda a nossa fé seria vã e nula. Se isso fosse verdade, tudo aquilo que nós cremos cairia por terra. Mas Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, nós ainda permanecemos nos nossos delitos e pecados. Um grande ensinamento aqui é que muitas vezes nós vivemos como se Cristo ainda não houvesse ressuscitado. Nós vivemos como se ainda a nossa fé em Cristo fosse nula e vã, como se nós ainda permanecêssemos nos nossos delitos e pecados. Paulo traz um alerta gigantesco. Ele diz: olha, cuidado onde você baseia a sua fé, porque se sua fé não estiver baseada em Cristo Jesus e na sua ressurreição, pode ser que você ainda esteja em pecado, pode ser que você ainda esteja em condenação eterna, porque aqueles que baseiam a sua fé em Cristo, esses obtêm em Cristo Jesus o seu perdão e a sua graça. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E é aqui onde eu queria chegar com você nessa noite. Paulo nos ensina algo primordial. Paulo nos ensina que há algo maior a qual nós precisamos vivenciar, a qual nós precisamos estar atentos, a qual nós precisamos firmar o nosso coração. Meu amado, Paulo está dizendo: olha, se a nossa vida como cristão se limita a vivermos aqui nessa terra, se limita ao nosso andar aqui nessa terra, então você está perdendo tempo. Então você está simplesmente vivendo como alguém que está adormecido, que está vegetando. Se você se limita apenas a viver nessa vida, o que você pode comprar, o que você pode ter, o que você pode buscar na sua vida pessoal, na sua satisfação pessoal, Paulo está dizendo: você está perdendo tempo. Se nós estamos andando e vivendo apenas para essa vida, nós estamos e nos tornamos os mais infelizes. Porque Paulo está dizendo: nós conhecemos a verdade, nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos a Cristo, firmando a nossa fé nele, que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Ele vive está. E se a nossa vida está apenas voltada para esta terra, nós estamos perdendo tempo como cristão, porque a nossa esperança está na glória. Meu amado cristão, ele não vive olhando para a terra, ele não vive olhando para baixo, ele não vive olhando para o seu umbigo, ele vive olhando para cima, porque ele não aguenta e não espera a hora de ouvir a trombeta de Deus, de ouvir os anjos descendo, chamando a sua igreja para se reunir com Cristo. O cristão, ele precisa desejar estar na presença daquele que o salvou.
Se nós andamos somente para essa vida, nós somos infelizes, porque conhecemos o Rei da Glória, conhecemos o Senhor dos Senhores, conhecemos aquele que está sentado à destra de Deus, e não como vamos viver sem buscar a sua presença, sem desejar que Ele volte para estarmos com Ele. Meu amado, entende essa verdade? Há algo muito maior para a nossa vida. E não se limita a essa vida, não se limita àquilo que nós temos aqui, não se limita àquilo que conseguimos aqui. Ainda, meu amado, que eu entendo perfeitamente, que enquanto nós estivermos aqui, nós temos que lidar com as coisas dessa vida, temos que pagar contas, temos que andar conforme a necessidade. Mas o cristão, ele vive o tempo todo aguardando ansiosamente a volta do Senhor, por assim deveria viver. Aguardar ansiosamente a presença, a volta de Cristo. Não limite a sua vida, não limite a sua fé com aquilo que você tem ou pode conseguir. Mas olhe para o alto, olhe para algo muito maior na sua vida, olhe para algo muito grandioso na sua vida. Meu amado, entende essa verdade, em nome de Jesus, compreenda isso. Que às vezes nós ficamos lutando e relutando com coisinhas pequenas, ficamos coando as moscas, ficamos buscando coisinhas mínimas, enquanto o Senhor nos chamou para vivenciarmos coisas maiores em Sua presença, de testemunharmos, de compartilharmos da Sua graça, da Sua salvação, de quem Ele é, e aguardarmos ansiosamente a Sua volta, a Sua majestade, o Seu senhorio, a Sua trombeta tocar. Eu não sei vocês, mas eu não vejo a hora de estar com Ele. Nem se isso eu tenha que passar pela morte antes que Ele volte, mas eu aguardo ansiosamente esse momento. Meu amado, triste vai ser aqueles que ficarem, porque eu estarei na presença do meu Salvador, daquele que se entregou por mim. A Bíblia nos ensina que há festa no céu. Eu imagino o dia, eu imagino a hora, eu imagino os 24 anciões dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Se nós se limitamos a essa vida, nós somos infelizes, porque nós conhecemos o nosso Salvador, nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos o leão da tribo de Judá, nós conhecemos o Deus Criador, o Deus sustentador, o Deus que venceu a morte, o Deus que rompeu o inferno, o Deus que bradou, o inferno se calou. Meu amado, louvado seja o Senhor. Não limite a sua vida a esta vida terrena. Lutas teremos que passar por elas. Contas temos, se eu contar uma situação, você chora. Faz parte dessa vida. Mas nada impede um coração, um adorador, um servo do Senhor, de mesmo passando pelas lutas, mesmo passando pelas provas, dando glória a Deus, porque o Senhor está no controle de tudo. A nossa vida não se limita aqui. A nossa vida não se limita a esse tempo. Não, meu amado. Viva a sua vida voltado para a glória. Viva a sua vida buscando a presença do Senhor. E sabe uma coisa muito interessante e muito importante? Que esse tempo que nós estamos aqui é para nós propagarmos a palavra do Senhor, para nós falarmos a palavra do Senhor, anunciarmos a palavra do Senhor, dizer: arrependei-vos porque está próximo o dia. Mas muito mais do que isso também, é para que nós possamos ser aperfeiçoados por Cristo, para que nós possamos buscar sermos santos porque Ele é santo, porque lá na glória não entra meia boca, lá na glória não entra crente do mundo, lá na glória não entra mentirosos, lá na glória não entra vícios, lá na glória só entra santos. Por isso nós estamos no processo de sermos santificados pela palavra de Deus, para que possamos estar aptos para estar lá. É a palavra de Deus que nos santifica, que trabalha em nossa vida, que nos confronta, que nos ensina, que nos mostra o caminho. Vamos nos tornar perfeitos, pastor? Não, aqui não. Mas nós temos que buscar constantemente o anseio, o amor pela santidade,
pela palavra do Senhor, que é viva e poderosa para transformar a nossa vida. Nós estamos sendo preparados para algo maior. Não se limite a essa vida. Não fica, oh céus, oh vida, oh azar. Não, meu amado. Aprenda a lutar com a graça de Deus sobre a tua vida. Aprenda a perseverar por causa da graça de Deus. Aprenda a ir adiante por causa da graça de Deus. Paulo diz: olha, eu sou o que sou pela graça de Deus, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo diz: olha, em cada luta, em cada tribulação, em cada coisa que eu passei, a graça de Deus sempre estava comigo. A graça do Senhor sempre está conosco. A graça de Deus sempre está com você. A graça de Deus sempre está sobre você. Você jamais está só. Você crê nessa verdade? Meu amado, entenda isso para a sua vida. Você pode caminhar, vai enfrentar lutas, momentos difíceis, tribulações, angústias, perseguições, mas a graça de Deus sempre está com você, e a graça de Deus te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Apenas compreenda que há algo muito maior para você vivenciar, há algo muito maior para você andar, há algo muito maior para você adorar, há algo muito maior, há algo muito maior. Que Deus conduza o teu coração, que Deus conduza a tua vida. Feche seus olhos, eu quero orar com você e por você. Deus de graça, Deus bendito, nós te louvamos, te bendizemos pela tua graça. Ó Deus, aguardamos o dia que estaremos na tua presença, aguardamos o dia que estaremos diante do teu altar, aguardamos o dia, Deus, que a trombeta irá soar, que, ó Deus, os teus anjos estarão a postos para receber a tua igreja, a tua noiva. Ah, Senhor Deus, as nossas vidas, que as nossas vidas não se limite apenas a este mundo, mas que possamos buscar ao Senhor em todo o tempo, em cada momento. Sustente a tua igreja, sustente cada vida, cada família em tua presença, onde essa mensagem estiver chegando, que a tua graça, que a tua palavra sejam, ó Deus, percebidas, sejam, ó Deus, buscadas em todo o tempo. Ó Deus, nós te louvamos e te bendizemos, e seja, Deus, trazendo a cura, a restauração, transformando vidas e corações, quebrantando vidas, resgatando almas, através da tua palavra, Deus, onde ela estiver sendo ouvida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu amado. Deus conduz o teu coração, em nome de Jesus.